Fala pessoal, beleza? Gente, teve umas atualizações nos resultados do teste de ancestralidade. Ficou curioso? Fiquem ligados e segue vinheta. Bom pessoal, como vocês já viram no vídeo anterior, que eu falei para vocês acerca dos meus resultados da Genera, que fiz um teste de ancestralidade, que eu pude inclusive comparar com os resultados relativos à minha análise documental, porque necessariamente não quer dizer que é igual, porque você tem a questão documental, mas a genética não divide em feito matemática. 2% para um lado, 3% para o outro. Não, ela divide de acordo com uma loteria da vida e você pode puxar a uma determinada coisa e seu irmão ou irmã outra, e ambos terem porcentagens diferentes de diferentes ancestrais, mesmo sendo irmãos. Bom, neste caso, houve essa atualização, porque a biotecnologia vai sempre evoluindo e os dados brutos são analisados de maneira mais eficiente por novas biotecnologias. Para isso, é preciso também atualizar, os resultados, porque ele foi analisado naquele momento com uma tecnologia anterior e agora temos uma mais moderna, mais específica. Então eu vou ver com vocês aqui o que mudou e fiquem surpresos, gente, porque 2 continentes mudaram bastante. Enquanto, não é mistério nenhum, a questão da Ásia e da América, que permaneceram praticamente a mesma, só ficaram um pouquinho mais específicos, o mapa da Europa e o mapa da África ganharam uma nova cara. Bom, como vocês podem ver aí, o meu mapa da Europa está com uma ênfase muito grande na Europa Ocidental. O que é curioso, porque eu estava lendo o vídeo com muita confiança no vídeo anterior, que provavelmente a maior parte da minha ancestralidade europeia proveniaria, pelo menos a nível genético, do sul da Europa, ou seja, Itália, Portugal, Espanha, essa região. Quando, na verdade, com a nova análise com as novas tecnologias, vimos que não é o caso. Enquanto a Itália, se somarmos Sardenha, que é uma parte insular da Itália, com a Itália peninsular, nós temos 10% da Itália, sendo a maior parte concentrada no norte da Itália, e daí eu vou comparar também para vocês, com a análise documental. Porque o aplicativo da Family Search, que é um programa de genealogia muito eficiente, ele tem uma parte que mostra mapear meus ancestrais, meus antepassados. Estou colocando aqui junto com vocês na imagem, para vocês que de fato a maior parte da minha ancestralidade italiana é dessa região do norte da Itália. Porém, se você ver no mapa também tem alguma coisa no centro. Então, centro-sul da Itália tem um pouquinho e norte da Itália tem de montão. E temos também Sardenha. Na análise documental, eu não lembro de ter visto muita coisa na Sardenha, porém as pessoas se mudam desde sempre, Então, alguém de Sardenha deve ter se miscigenado, com alguém do centro da Itália ou do norte da Itália. A questão da Ibéria foi a que mais me surpreendeu, porque caiu para 10%. Porém, a gente não pode esquecer que os povos de Portugal e Espanha passaram sua maior parte do tempo, na Idade Média, dominado pelo Oriente Médio, pelos mouros. Então a gente vai ter que pegar aqui a nível de imigração da Europa para o Brasil e adicionar a Ibéria, desprezando a parte da etnia e focando na parte dos movimentos, de onde saiu de um lado para o outro, eu teria que adicionar esses 8%. Então, mesmo adicionando esses 8% do Oriente Médio, vai ficar 18%, que é muito menor do que o resultado que deu com a nova análise da Europa Ocidental, ou seja, Alemanha, França, Países Baixos, Ilhas Britânicas. Bom, para quem está com dúvida dos Países Baixos inclui toda aquela região que tem Holanda, Luxemburgo, Bélgica, aquela região lá que fica entre a França e a Alemanha. E é curioso, porque se vocês verem aqui também, comparando com as minhas análises documentais do Family Search, na parte de mapear meus ancestrais, meus antepassados, vocês vão ver que de fato eu tenho muitos antepassados na Holanda e na Alemanha. Não tanto quanto talvez uma pessoa do sul do país, mas bastante, com essa incidência
e que não tem nada de misterioso. Muita gente, né, gosta de falar como se o Nordeste só existisse mestiços de portugueses e negros, mas não. Também existiam outros povos, as pessoas se mudam desde sempre, e houve no Nordeste a ocupação pelos holandeses, que são povos germânicos, assim como os alemães, assim como parte dos belgas, pessoas da Áustria, da Suíça, dessa parte da Europa Central. Então, ter um nordestino dessa região que foi ocupada pela Holanda, da Alemanha ou da Holanda, de qualquer região dos Países Baixos, não é nenhum mistério. Inclusive, tem um livro muito bacana que eu recomendo para vocês, que se chama Os Holandeses no Nordeste. Lá que é a capinha dele. Bom, além disso, é interessante vermos também que mudou muita coisa aqui na África. Eu lembro de ter falado para vocês, né, que fiquei surpreso que tinha os dois lados. Eu tinha ficado surpreso porque tinha os dois lados, né? Tinha tanto o leste quanto o oeste da África, quando, historicamente, se a gente for parar para analisar, a maior parte dos negros que foram trazidos forçadamente para o Novo Mundo, na região do Nordeste brasileiro, eram do oeste da África, principalmente, né, dependendo da região, da Costa da Mina, pois a maior parte dos grupos étnicos que vieram para a região, né, nessa região que engloba Salvador, Recife, João Pessoa, foram das etnias Banto e Yorubá, que é da Costa da Mina e oeste da África. Yorubá é aquela região de Gana, Nigéria, Benin, Togo, e o oeste é toda a costa oeste abaixo disso, né? Toda a costa oeste subsaariana, porque se a gente for na parte do Saara, aí já é outra etnia, né? Já é a galera do mundo islâmico, né? Não que não existam pessoas do Islã, mas é só uma forma de separar, assim, digamos. E é curioso porque sumiu no meu mapa, como vocês podem ver, o leste. Então, a historiografia estava correta. De fato, como vocês podem ver, é somente o oeste da África e Costa da Mina, ou seja, todo o oeste de Gana até o finalzinho lá do continente. Essa região, né, que compõe os povos bantos e iorubás, que realmente foram trazidos à força para a costa do leste e do nordeste brasileiro. E o resto não mudou muito, continua o Japão aqui, mas aí eu tenho também a foto no Family Search, no mapear meus antepassados, para vocês verem que realmente, de fato, tem. Inclusive, curioso que mostra na região de Tohoku, que é uma região que muita gente não presta muita atenção. As pessoas prestam muito mais atenção em Kansai e em Kanto. Então eu recomendo vocês a verem meu vídeo, né, sobre a região de Tohoku, tá aqui no card para vocês. E a questão interessante também é nas Américas, hein? Lembra que a gente falou aqui de colocar em relação à imigração o Oriente Médio, o Norte da África, né, que é o Oriente Médio e Maghreb, junto com Espanha? Temos que também adicionar, né, meia parte da América para a Espanha, pois enquanto os outros números são quase que desprezíveis a nível de matemática, né, são menos de 2%, a única parte forte assim da América que eu tenho é da América Andina, na região central dos Andes, 6%, que é essa região, né, que tem que o pessoal vai brincar de neve no inverno do hemisfério sul, né, que tem aqui Peru, Chile, parte da Argentina e tal. E é curioso porque eu acho que não tem como eles simplesmente atravessarem isso tudo e chegarem lá em Recife. Porém, uma coisa era comum de acontecer, que era muito comum entre os espanhóis, era a miscigenação. Então, visto que, como vocês podem ver no mapa dos meus antepassados no Family Search, boa parte do meu sangue ibérico era da parte atlântica da Espanha, é muito provável que esse lado andino já tenha vindo com os meus ancestrais espanhóis, que inclusive são mais recentes, né? Inclusive eu possuo um sobrenome espanhol, tenha vindo, né, esse sangue andino através deles. Eles já eram mestiços por causa dos portos, por causa da cultura mercante da Espanha Atlântica, e assim que veio. Então a gente estava aqui, olha,
a nível de imigração, é, sem contar com a questão étnico-racial, só tinha 10% da Ibéria, adicionou os 8% de Maghreb, e agora adiciona também os 18, né? Agora adiciona os 6% Angino, então 18 mais 6, né? Que vai estar 18, 2, 20, 14%, né? Ibéria, o que é igual, semelhante aos números da África, e isso justifica talvez muito do fenótipo, visto que ibéricos, em relação a uma ideia estereotipada que temos europeus, são mais próximos do que seria da imagem que temos de um brasileiro, assim como a África, né, que possui, por ser da África subsaariana, ser um gene dominante. Então isso explica porque mesmo tendo maior parte da, dos meus genes provenientes da Alemanha e Holanda, eu não necessariamente precise parecer com eles. Sem falar também que tem Ásia, né, que também é um gene dominante. A gente vê como é interessantíssimo essa salada na genética. E faz com que a gente possa, né, puxar entre aspas, não sei se na sua cidade vocês falam isso, puxou fulano, de diversas formas diferentes. Por exemplo, eu cresci com minha irmã tendo os cabelos loiros e eu os cabelos escuros, e éramos irmãos. Provavelmente, se ela fizer o teste, a parte dela de Alemanha e Países Baixos dê mais alta até do que a minha, que já deu bastante alta. Ou que a parte dela da África ou da Ásia seja menor, porque eles são genes dominantes. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu adorei essa atualização. Ainda assim, condiz com o que eu vi, né, na minha análise documental. Inclusive, para você que tem sangue italiano, outra coisa que eu fiz também para confirmar, além de utilizar o Family Search, foi jogar, né, os sobrenomes dos meus antepassados italianos no Cognomix, no Mappe del Cognome Italiano. Eu acho que é assim que fala, eu não falo italiano. E você coloca lá e ele mostra as regiões que tem maior incidência dos sobrenomes, e no meu caso, que eu pesquisei os sobrenomes italianos mais recentes na minha genealogia, todos deram em torno de Piemonte, Lombardia, aquela região lá. Então também outra dica aí, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ver aqui essa atualização mais específica, porque é Europa Ocidental. Europa Ocidental pode ser qualquer país. Aí eles separaram aqui os países da Europa Central, né, com as ilhas, e os países das Ilhas Britânicas. Deixou separado, bacana. Era possível também que tivesse algum sangue das Ilhas Britânicas devido ao fato de que Recife também recebeu bastante ingleses. Não foi no meu caso, porém, muita gente da zona norte do Recife tem sobrenomes ingleses ou é descendente de inglês, e existe inclusive o cemitério dos ingleses lá. Para você que mora no Nordeste e quiser saber um pouquinho mais dessa história também, é só pesquisar. No caso da Ibéria, eu esperava realmente, né, que o sul da Europa, Itália e Ibéria, fosse maior, como já havia dito no outro vídeo, mas fazer o quê? É a vida, a gente tem que aceitar. Lembrando que, apesar de parecer pequeno, ainda é um pouquinho maior, porque temos que adicionar aqui Maghreb, né, Levante. Aliás, Levante, por ser próximo, deixa eu pegar aqui, da Turquia, possa ser que tenha vindo para a Itália, porque os turcos também ocuparam a Itália, né? Mas vai saber. Essa parte aí, só as crônicas da história irão nos dizer. Mas aqui tem embaixo o resultado, depois de fazer todas as somas, né? Para ver em relação à imigração de quem veio para a América. Na Europa tem aquele 67%, né? Mas é Maghreb e Oriente Médio, a gente soma, né? Junto com mais ou menos 1% de judeu. E o andino, porque não tem como um cara lá em Cusco ou em Machu Picchu simplesmente caminhar até Recife. Então, provavelmente veio dos meus ancestrais espanhóis que eram da região atlântica da Espanha. Então, uns 83% provenientes, né, migraram de lá, da Europa, né, do Velho Mundo, para cá. E no caso da África, 14%, porém do jeito que eu tinha previsto, do oeste da África, pegando tanto a região Yorubá quanto o Banto. E a Ásia, né, oriental, né? Eu tenho que colocar a Ásia Oriental para lembrar para vocês, porque existem outros países na Ásia que não são da Ásia Oriental. A Ásia Oriental a gente geralmente se refere a Mongólia, China, Coreia, Japão. A Ásia Oriental, Japão,
fechando assim os 100%. Espero que tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí o que vocês acham desses testes de ancestralidades. Vocês acham que isso faça com que você tenha mais o sentimento de pertencimento? Vocês entenderam? De se pertencer a algum lugar? Bom, eu acho que é muito bacana, principalmente no meu caso, que faço genealogia, poder comparar os resultados e ver que tá dando certo, que as pesquisas documentais estão batendo com as pesquisas da genética, né, através dessas novas tecnologias relacionadas às pesquisas acadêmicas e aos laboratórios e à biotecnologia, assim, sucessivamente. E é bacana também porque tem a busca de parentes que deu certo para mim e tem a questão das linhagens, né? Linhagem paterna que não mudou. A linhagem materna deu de origem africana e a minha paterna deu de origem europeia. Isso aí fica do mesmo jeito. E não se esqueçam de ser feliz, independente de se você tem mais europeus, se você tem mais africanos, se tem mais americanos, tem mais do Oriente Médio, se você tem mais sangue judeu, se você tem mais sangue asiático. Seja feliz. É isso. Até a próxima. Johnny!